Fica como cronômetro, tá bom? Ok. Ok? Bem-vinda, Cléo. Quanto tempo? Pessoal, estamos gravando. Hoje, dia 5/5/2025. Aliás, um número coincidentemente, tudo 5. Temos aqui conosco Emerson Merri. Emerson, semana passada, Túlio nos falou a respeito fez uma introdução sobre bio e necropolítica. E aí hoje o seu tema é saúde pública, universal e de qualidade. E eu fico pensando cá comigo, assim, que essa saúde pública, universal e de qualidade é uma das armas contra exatamente a bio e a necropolítica. E talvez esse seja um dos motivos de, atualmente, ter uma ênfase em destruição do SUS enorme. Você concorda com isso, Emerson, que o SUS, tendo saúde pública universal e de qualidade, ele caminha na direção oposta da bio e da necropolítica, ele é uma arma fantástica contra essas políticas de extermínio, discriminação? Olha, eu acho essa uma. Boa noite, gente. Boa noite, todo mundo. É bom estar aqui, é bom estar enfrentando uma pergunta neste nível e aí dialogando depois de uma conversa que vocês tiveram com o Túlio Franco, né? Um grande amigo, um ex-aluno, uma pessoa da minha vida ainda hoje, né, de compartilhamento. E eu acho que a resposta, diante de uma pergunta que é tão cheia de possibilidades para conversar, a resposta não dá para ser uma resposta tão direta. É verdade, não é verdade? Eu queria pegar algumas verdades daí. Eu acho que existem saúde públicas e saúde públicas. Essa é uma questão que vale a pena a gente desdobrar. Meio que eu estaria respondendo dizendo assim: nem toda saúde pública, e talvez o termo universal e de qualidade vai ter que ser melhor detalhado, porque nem toda a saúde pública ela nasce contra a biopolítica e a necropolítica. Volto já a essa questão. E a outra questão é: o SUS está vivendo uma crise estrutural. Não é uma crise. O que eu quero dizer com estrutural? Que não é uma crise ocasional. É uma crise mais de fundo, porque há mudanças substanciais nas forças que constroem a sociedade brasileira hoje, e não são as mesmas forças que construíram a sociedade brasileira quando, e aí eu posso falar da minha geração, por exemplo, nós, ainda sem SUS nenhum, brigamos, na época da ditadura, para construir um sistema único de saúde. Então, esses dois componentes são dois componentes que me interessam desdobrar para a gente poder ampliar a nossa capacidade de pensar, de interrogar, de elaborar sobre esse enunciado.
uma saúde pública universal e de qualidade é uma arma contra a necropolítica e a biopolítica? Seria essa crise do SUS uma mera questão de que alguns governos bem-intencionados poderiam resolvê-la? Ou há outros componentes que estão nesse processo e que nos convocam a elaborar um pouco melhor? Vou começar pela saúde pública. Eu vou começar pela saúde pública, mais ou menos dizer, e aí eu vou ter que passar um pouquinho pela medicina também, para dizer que a saúde pública que nós falamos hoje e a medicina que nós falamos hoje, elas são frutos da Organização da Sociedade Europeia depois de 1500 em diante. E eu vou marcar mais ou menos por esse período. Eu vou marcar mais ou menos por um período que na Europa é conhecido como um período do Renascimento e um período do mercantilismo. Ou seja, um grande processo de transformação do modo de composição dos grupos das sociedades europeias, dos modos de produção de riqueza dessas sociedades europeias e de nascimento de uma novidade para as sociedades europeias, que era o conceito das nações europeias. A Europa nem sempre teve nações. A ideia de uma nação portuguesa, a ideia de uma nação espanhola, que talvez sejam modos de organização nacional um pouco mais precoce do que a construção da nação francesa, do que a ideia de uma nação alemã, né? De uma nação italiana, aliás, essa muito jovem, né? A Itália, como nação, da segunda metade em diante do século XIX, né? Ela é uma jovem nação, a Itália. Isso quer dizer que a Europa, nessa fase do mercantilismo e nessa fase pós-século XV em diante, ela vai sofrer uma mudança enorme, né, na sua composição social. Vão aparecer novos grupos sociais, vão desaparecer antigos grupos sociais. Vou dar um exemplo. A gente vai vendo que o modo de organização do trabalho, das estruturas de ofícios em torno dos mestres de ofícios, dos artesãos, das competências de saber fazer, de grupos que dominavam certos setores de produção dos bens sociais, dos bens materiais, elas vão sofrendo uma modificação e elas vão sendo apagadas da história, né? Hoje, quando a gente fala de mestre de ofício, de saberes artesanais, a gente não tem uma organização, para vocês pensarem do que eu estou falando, como se eu estivesse falando há 20 anos atrás de um sindicato dos metalúrgicos no Brasil, né? Então, quem tem uma certa idade, eu falar, olha, lembra do sindicato dos metalúrgicos no Brasil, em que existiam milhões de operários que se identificavam como metalúrgicos e pertenciam a uma organização sindical que, inclusive, participava da própria regulação do trabalho junto com o capital do ofício do metalúrgico? Ora, o que eu estou dizendo é que lá pelos 1500 a gente vai vendo desaparecer
um certo modo de organizar o trabalho e a composição de trabalhadores, né? Que eram mais classicamente ainda presentes, né, no começo do mercantilismo, mas que logo depois vão ceder lugar a outros modos de organização da produção econômica destes países, nestas nações, porque elas não serão só modos de organização de certos poderios que podiam obter mercadorias em certos lugares e fazê-las circular pelo mundo. Como, por exemplo, portugueses que iam a regiões da Ásia, iam às regiões distantes da Europa e traziam para a Europa tecidos, especiarias e coisas desse tipo, constituindo a essência dessa noção de mercantilismo. Você vai começar a ver dentro dessas nações um outro modo de organização do trabalho e da produção dos bens materiais. E você começa a ter isso com uma força disruptiva que vai acontecer a partir do século XVII, que é a Inglaterra, onde a gente conhece a tal da história da primeira Revolução Industrial. Ora, entrou nesse detalhe para dizer que a saúde pública nasce nesse momento. A saúde pública, ela nasce no momento em que vão se organizando as nações. As nações precisavam responder algumas questões para serem nações. Por exemplo, jamais existiria uma nação francesa se você não conseguisse responder quem são os franceses, quantos são os franceses, como nascem os franceses, quantos franceses nascem por ano, quantos morrem por ano, qual o tempo de vida de um francês. Ora, essas questões faziam parte de um saber do estado da nação. Ou seja, a nação francesa, assim como a nação portuguesa, assim como a nação, todas elas que vão se originar, a própria nação brasileira, a própria nação, todas as nações, elas têm que ter um saber de Estado que consiga definir e demonstrar que aquele Estado pertence a uma nação e que essa nação tem uma identidade populacional. A saúde pública é o campo deste saber de Estado, dentro do qual vai se desenvolver aquilo que a gente conhecia como estatística vital. Então, essa saúde pública, ela é uma saúde pública que poderia ser dita, nossa, ela é universal e de qualidade, porque ela responde às grandes questões da nação francesa. E assim era vista a possibilidade de responder essas questões que vão se aprofundando com o tempo. Quando começa a Revolução Industrial, as perguntas vão se tornando mais complexas, porque não bastava responder só quem é e quem não é francês. Como nascem, quantos nascem, como morrem, quantos morrem, qual o tempo de vida, quais são as causas das mortes. Começa a aparecer algo mais necessário nesse processo. Começa a aparecer, por exemplo, nesse saber de Estado, questões que vão ser vitais para a Revolução Industrial, que é a existência e a sobrevivência das forças de trabalho. Então, começa a aparecer necessidades dessas sociedades nacionais, agora organizadas de forma capitalistas, que tem que começar a responder também questões assim. Essas pessoas estão morrendo precocemente?
É possível interferir na dinâmica de nascimento e morte? É possível interferir em algumas dessas causas? E nós vamos assistir, no começo do século XIX, e não poderia ser outro lugar, em Londres, nós vamos assistir, talvez, uma primeira grande revolução sanitária que vai alterar completamente o perfil da cidade de Londres. Porque um profissional, funcionário do Estado inglês, no começo do século XIX, ele começa a estudar o que estaria interferindo na dinâmica de vida e causas de morte, por exemplo, dos grupos de trabalhadores. Ele vai para os bairros dos trabalhadores, trabalhadoras, e ele vai fazer, talvez, o primeiro inquérito sanitário conhecido, pelo menos na Europa. Era um formulário, uma pergunta que perguntava onde você vive, como é que você produz lixo, onde você guarda o lixo, que água você bebe, de onde é a fonte da água que você bebe, e vai por aí por diante. E esse funcionário do Estado inglês, chamado Chadwick, ele vai, de uma certa maneira, ele vai fazer algumas propostas para a organização do Estado Nacional na Inglaterra, que era uma monarquia, mas também era um Estado monárquico parlamentar, mas isso é uma característica inglesa, né? Você já tinha, nesse período, como na França, um Estado nacional republicano não monárquico, né? Desde 1789. Ou mesmo isso nos Estados Unidos, desde o começo de 1779, mas era uma falsa república, porque era um país escravocrata. Ou teremos na Argentina, em 1810, talvez a primeira república na América Latina, né? Vocês sabem que o Brasil só vai se tornar república em 1889. Né? Então, esse período é um período com muita produção interessante da gente olhar, mas voltando especificamente para a saúde pública, essa saúde pública é uma saúde pública agora, em cima das grandes questões que o Chadwick traz, ele faz uma proposta de uma reforma urbana que vai mexer na forma de se produzir, de se coletar, de se recolher, né, o lixo e de se destinar o lixo. Uma forma urbana de descontaminação da água. E, com isso, Chadwick vai produzir algum impacto importante na própria dinâmica de mortes dos grupos, né, de Londres. Né? Não que essa saúde pública vai ter a qualidade de melhorar a vida de trabalhadores e trabalhadoras. Ele vai, sim, ser universal e de qualidade para melhorar a capacidade de exploração do capital. Então, a saúde pública, que está aí nesse período, né, do século XIX, e que vai andar de diferentes maneiras pelos países europeus, a gente tem 3 grandes modelos. Eu estou falando de algo aqui num dos livros que eu escrevi, chamado O Capitalismo e a Saúde Pública. Eu escrevi um livro conversando com esses 3 modelos, e esse livro está gratuitamente oferecido pela editora da Rede Unida, no formato de e-book. Chama O Capitalismo e a Saúde Pública. E esses 3 modelos, eles vão mais ou menos ter como representação ideal o modelo inglês, que é um modelo fortíssimo, né, de intervenção e reforma urbana sobre lixo, sobre água. O modelo francês,
que faz, além de uma reforma urbana nesse sentido, ele também faz uma reforma de setorização dos grupos populacionais dentro da cidade, né? E um modelo alemão, que é um modelo mais de vigilância e controle policial, inclusive, que era um modelo da saúde pública que a gente chama de polícia sanitária. Invadia a casa das pessoas. Então, por exemplo, ao saber que havia uma família dentro de uma grande cidade que tinha hanseníase, na época chamada lepra, a polícia invadia aquela casa e tirava as pessoas daquela casa e afastava da cidade. Vocês podem pensar o que vocês quiserem, essa é a saúde pública, né, desse período. E é uma ciência de Estado, eu digo. Ela é uma ciência de Estado. Ela está a serviço do Estado Nacional. Então, é importante compreender isso, porque esta saúde pública, Michel Foucault diz, é pura biopolítica, porque é um saber sobre a vida, por isso o nome bio, que quer fazer um controle do interesse político sobre a vida das pessoas e dos grupos populacionais específicos. Neste caminhar, a gente vai ver que o Brasil, então agora eu vou avançar bastante, o Brasil, em torno dessa questão da saúde pública, ele não fica longe disso. Nós vamos ter, e aí nós somos uma colônia, não éramos uma república, depois de colônia a gente é um império bem colonial, aliás, nós somos uma república bem colonial, até hoje, inclusive, e a gente vai ter elementos da saúde pública que vai atravessar o século XIX. Mas a saúde pública, como uma ciência de Estado, com seus profissionais sanitaristas a serviço da nação brasileira, ela vai aparecer mesmo depois de 1889. No meu livro, no meu segundo livro, chamado Saúde Pública como Política, também gratuito como e-book na editora Rede Unida, vocês terão essa outra parte dessa história mais aprofundada. E é um estudo sobre a saúde pública intensamente no Brasil. No primeiro livro eu já faço esse esboço, mas eu vou levar mais a fundo até o momento que vai aparecer o Ministério da Saúde em 1954. Nesse processo, a saúde pública brasileira ela vai adotar elementos do sanitarismo inglês, do Chadwick, ela vai adotar elementos da saúde pública de setorização, da medicina de setorização francesa, e ela vai adotar elementos da polícia médica alemã. Mas, vejam, por exemplo, então podemos já dar exemplo brasileiro, vocês conhecem, Oswaldo Cruz, no começo dos anos 20, com a ideia da vacina e o tema das revoltas contra a vacinação, capitaneadas por grupos a favor do Império, achando que isso poderia abalar a República, né? Revoltas populares, algumas até muito bem manipuladas, mas o interessante eram também revoltas libertárias, tinham movimentos anarquistas contra isso, na medida que eram forças do Estado com poder policial invadindo as vidas, prendendo pessoas, obrigando certas condutas. Essa experiência brasileira é uma saúde pública muito violenta, e ela vai, nos anos 20, sofrer a influência da experiência da saúde pública, que, paradoxalmente, nasce num país que não tem saúde pública, que é os Estados Unidos.
Os Estados Unidos, no final do século XIX, começo do século XX, por parte do movimento de médicos socialistas americanos, inicia uma experiência de serviços de saúde nos bairros onde as pessoas viviam nos Estados Unidos, que eram os centros de saúde. Muitos daqui já conheceram centros de saúde antigos brasileiros que são inspirados nessa experiência socialista americana. E montam-se centros de saúde dentro dos bairros para produzir educação de saúde para a população nos bairros, para produzir promoção à saúde. E, paradoxalmente, um conceito muito rígido de educação, né? É aí que nasce um movimento chamado higienismo forte, e que é um movimento em que dizia que as pessoas eram doentes porque elas não eram educadas em termos da saúde, e, portanto, o centro de saúde seria um serviço no bairro que educariam essas pessoas e elas teriam saúde melhor. Paradoxalmente, esse movimento no Brasil anda ao lado, mas não junto com a organização da medicina. A medicina não anda como uma organização do Estado Nacional Brasileiro. O Estado Nacional Brasileiro ele vai se organizar em torno da saúde pública. Seu primeiro diretor vai ser Oswaldo Cruz, depois vão ter vários outros diretores, até chegar no Ministério da Saúde em 1954, quando aí não são mais diretores nacionais de saúde, mas aí sim passamos a ter ministros da saúde. Nessa história, o interessante é que a gente começa a ver o Brasil mudar muito suas características urbanas. Na composição, e eu vou retomar isso daqui a pouco com o tema do SUS, na composição das forças sociais que compunham a sociedade brasileira. A gente começa a ver, logo depois do período de ascensão e queda, do período do café com leite e da economia agroexportadora brasileira, que vai com toda a força até 1930, e a gente já percebe entre 1925 e 1930 uma crise profunda nessa organização da sociedade brasileira, e a gente começa a ver a presença, isso já vinha andando, eu não vou entrar nesse detalhamento, mas eu vou passando mais ao largo, porque eu vou falando da saúde pública e da medicina, para chegar aqui na nossa grande questão do SUS. A gente vai assistir o processo intensivo de industrialização. Esse processo intensivo de industrialização ele vai alterar a cara das cidades brasileiras. Então, você vai tendo um aumento incrível dos grupos operários, operárias, né? Dentro das cidades, as cidades vão mudando sua cara de composição. Você tem um processo migratório de imigração estrangeira incentivada pelo Estado brasileiro, de milhões de europeus indo para cá, depois de árabes, depois de japoneses, e aí vai, né? Os italianos, e por incrível que pareça, os libaneses compunham os grupos de maior poder imigratório. Até hoje são, obviamente que os libaneses, eu não estou puxando sardinha para o meu lado, que eu venho de uma família libanesa, não se compara com a quantidade de italianos e italianas, né, no Brasil. Mas, para vocês terem uma ideia, descendentes de libaneses no Brasil é mais que o dobro da população do Líbano. Vocês terem uma ideia como é que foi a imigração.
E aí você vai percebendo mudanças importantes no modo de organização da cidade e até das lutas dentro das cidades. Movimento operário fazendo greve, movimento operário exigindo mudança das condições de trabalho, movimento operário exigindo mudança da carga horária de trabalho, exigindo cuidado à saúde. O movimento operário se auto-organizava em grupos de mutualismo, onde eles faziam coleta de uma caixa comum para ajudar uma viúva que, de repente, o marido morria num acidente de trabalho e ela não tinha condições de viver, aquela caixa, pelo menos, permitia ela fazer uma transição da viuvez sem morrer de fome, ela e os filhos e filhas. Mas, em 1930, com a Revolução do Estado da Nova. Oh, meu Deus! Com a Revolução de 30 e todo um movimento que se segue a partir da Revolução de 30, você vai ver um reordenamento da República no Brasil. A República tem um cunho urbano enorme, mesmo que ainda a área rural seja central, para vocês perceberem a onda migratória interna no Brasil, até 1950 e pouco, 50 e muito, a população rural no Brasil era em torno de 65%. E em todas as cidades brasileiras morava o resto, 35%. Quando a gente vai ter, nos anos 60, 70, 80, esse número vai invertendo. Hoje, 80% da população brasileira moram nas cidades. Mora nas cidades. E 20% mora no campo. Então, para pegar um pouco o que é a onda migratória dentro do Brasil, e essa onda migratória ela tem um impacto porque ela cria nas áreas urbanas um sentido de muito poderio da luta política, dos diferentes classes sociais. Então, tanto os capitalistas, que antes eram principalmente a elite financeira, econômica, dos fazendeiros da agroexportação, até 30, começam a ceder lugar para uma outra elite econômica capitalista, associada a ela. As elites brasileiras nunca se destroem, elas se associam, né? O Brasil nunca destruiu os escravocratas, se associa, tanto que a gente tem escravocrata até hoje, não é? Na elite capitalista, na elite econômica, né? Não é raro encontrar uma família bilionária brasileira que vem das origens escravocratas e que defende a escravidão, ou que tem escravos em suas fazendas. Isso não é difícil sabermos isso. Então, a sociedade brasileira ela jamais fez uma justiça na passagem de um modo para o outro modo predominante da sua vida econômica, cultural e política. Ela traz o passado dentro, ela não supera o passado. Estamos aqui vendo, nesse tema da anistia, de novo essa brincadeira. As elites fazendo seus pactos, a elite jurídica do STF conversando com a elite política do Congresso e do Parlamento em geral, com a elite econômica, financeira, com a elite religiosa, e decidindo que a nossa tradição sempre foi da benevolência com as elites, né? E aí esse processo brasileiro dos anos 30 para cá, ele vai criando novas perguntas para a saúde pública como ciência de Estado. Mais ou menos dizendo o seguinte: legal a ideia de centro de saúde, que bom isso. Só que não basta. Eu não quero só educar a família do operário no bairro que ele mora. Eu quero fazer o operário que adoeceu ontem voltar para a fábrica ontem mesmo. E a saúde pública não faz isso.
Então, quem que faz isso? A medicina. Então, vai se associar a biopolítica da saúde pública com o biopoder da medicina. Esse bio e biopolítica da saúde pública, que atua sobre grupos populacionais, soma-se ao biopoder da medicina de vigiar, de controlar, de cuidar, entre aspas, dos corpos adoecidos, através de um saber que é a biomedicina, que é um biopoder, é um poder sobre a vida. E isso a gente deve, essa elaboração, a um pensador francês chamado Michel Foucault, que tem muitas obras conversando sobre isso, inclusive um livro chamado Biopolítica. É interessante olhar que aí, nos anos 30, 40, essa questão, e aí o Getúlio tem muita importância, porque ele vai legitimar a organização sindical do movimento operário para balancear as forças dos patrões, dos proprietários, da elite econômica, e ele arbitrar. Então, ele, entre aspas, se colocar como poder moderador e governar como poder moderador. Ele faz isso 15 anos seguidos, né? De 1930 a 45. E ele funda uma tradição do Estado brasileiro novo, esse Estado republicano urbano, né? Ele vai fundar um Estado brasileiro que existe até hoje, que é essa ideia da lógica de ter um poder moderador. Você vê que as Forças Armadas dizem que elas são o poder moderador. Não, não são nada. Poder moderador são as elites políticas, nos seus pactos conservadores. E que juntam todas as saladas, em que uma elite de uma época assume a presença intestina da elite de outra época, não a destrói. E vão fazendo seus pactos conservadores, que a gente sabe que vai compondo esse Brasil profundamente desigual, profundamente racista, profundamente violento e patriarcal até hoje. Ora, essa situação dos anos 30, 40, em que a medicina e a saúde pública elas têm que se encontrar, elas vão organizando dois lugares dentro da máquina do Estado brasileiro. Elas vão organizando uma estrutura ministerial que em 54 finalmente é fabricada, que é o Ministério da Saúde, que vai agora fazer uma saúde pública mais sofisticada. Ela não vai só fazer aquelas perguntas que eu coloquei, né? Quantos nascem, quantos morrem, do que nascem, do que morrem. Ela vai fazer uma saúde pública mais sofisticada, porque ela vai dizer assim: ora, eu percebo que muitas crianças morrem antes de completar 1 ano de idade. E elas morrem das causas A, B, C e D. Será que eu não posso, no Ministério da Saúde, montar um programa materno-infantil para atingir essas causas de morte e fazer as crianças viverem mais? Quanto mais crianças de famílias operárias viverem mais potencialmente operários e operárias eu terei adiante. Então, começa a ter um casamento entre a saúde pública e a medicina através de programas de saúde para grupos sociais específicos no Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde ele vai fazer esse casamento, mas ele não vai ser o único a fazer o cuidado médico, porque até então o cuidado médico ele era muito da ordem liberal, né? Quem tinha dinheiro pagava um médico.
o famoso médico da família, né? Quem não tinha dinheiro ficava na dependência da filantropia, ia para um serviço filantrópico, né? Santa Casa, um hospital beneficente qualquer, um hospital de uma universidade, que nem a universidade que eu fiz. Quando eu fui aluno da USP fazendo medicina, as pessoas que eu atendia dentro do hospital eram pessoas que não tinham direito a nada, né? Eram indigentes. Não eram moradores de rua, não. Eram pessoas que não têm dinheiro para pagar e que não estavam filiados, aí tinha um segredo, então, a uma política do Getúlio, não estavam filiados a organizações profissionais, com suas caixas de aposentadoria e suas caixas de assistência. Então, as profissões se organizavam, aquilo que era o mutualismo vira uma tarefa sindical, junto com o governo nacional, e forma-se, então, aquilo que vai ser mais tarde a consolidação das leis do trabalho, e que vai formar, então, a Previdência Social e o INPS, com o INSS cuidando da aposentadoria e o INAMPS cuidando da assistência médica previdenciária. Ora, essa organização vai ter um ministério, o Ministério da Previdência Social, e esse ministério ele vai andar paralelo ao Ministério da Saúde. Então, a questão da saúde não era unificada. Por isso que você vai sacar que a minha geração vai começar a discutir sistema único de saúde. Olha de onde vem a ideia, né? Olha de onde vem a ideia. A gente fazia a crítica dessa dicotomização e a gente propunha, então, que a gente tinha que desmontar o INAMPS, acabar com o INAMPS e organizar um Ministério da Saúde que cuidasse de todas as biopolíticas e biopoderes que cuidavam das pessoas e dos grupos populacionais. Só que, no começo, a discussão era: vamos juntar a saúde pública com a medicina. Só que a saúde pública e a medicina não eram a serviço da vida das pessoas. A saúde pública e a medicina eram a serviço da sociedade nacional capitalista. Elas faziam essa função, elas eram biopolítica e elas eram biopoder. E aí aparece uma discussão nos anos 60, já vinha esboçando nos anos 50, mas nos anos 60, que aí a minha geração já está, então, eu já sou estudante de medicina, já estou envolvido nessa discussão, já tinha alguns médicos e médicas formados, já tínhamos alguns cientistas sociais que estudavam as políticas de saúde também nos ajudando a entender isso. A gente vai armar uma grande discussão da importância da relação entre a saúde e a democracia e a saúde e a desigualdade social. São dois elementos chaves para o desenvolvimento do movimento sanitário, que vai ser o fundador da proposta do Sistema Único de Saúde. E aí a gente tem esses dois elementos chaves: a luta contra a ditadura, para dizer não existirá saúde no Brasil sem democracia. E para dizer não existirá saúde no Brasil sem um modelo de saúde pública e de medicina que seja pautada pelo combate à desigualdade. Ou seja, uma saúde pública e uma medicina que não fossem universal, integral e equitativa, não combateria, junto com outras políticas, a desigualdade social. E uma saúde pública que não fosse do controle social,
do controle popular, do movimento social, do movimento sindical participando da organização do governo da saúde, não seria uma saúde democrática. E a ideia era cumprir um ditame mundial chamado Saúde para Todos. Só que aqui no Brasil nós somos radicais, fomos mais radicais. O todos não era um genérico. O todos era pautado pelo conceito de equidade, que para mim é mais importante que o conceito de universal e integral, porque os outros dois estão subordinados ao conceito de equidade. O que é o conceito de equidade? O conceito de equidade é dar a quem mais precisa mais recurso para enfrentar o seu problema, que é mais profundo. Esse é o conceito de equidade? Então, é fazer uma redistribuição dos bens materiais, inclusive do cuidado em saúde, para aqueles que tinham menos recurso para enfrentar os seus problemas. Mas dar àqueles que mais tinham também toda a universalidade e integralidade para o seu cuidado, juntando todo o saber sobre a dinâmica das doenças na sociedade, daí a saúde pública modificada, já já eu chego nisso, e sobre a doença pessoalizada, um sofrimento individual por uma enfermidade específica. O que é essa ideia de pegar a saúde pública, que era uma ciência de Estado, e transformar a saúde pública não mais em saúde pública, mas agora em saúde coletiva, que já não fazia mais a separação entre saúde pública e medicina, que era uma caixa de todas as tecnologias de cuidado. O que era essa composição de fazer a equidade, a universalidade, a integralidade, elas não serem da ordem do biopoder sobre as vidas, da biopolítica sobre os grupos sociais. Era tornar a vida do outro e da outra o centro da intencionalidade do cuidado. E a ideia era de qualquer vida, e não da vida de alguns que valiam mais que a vida de outros e outras. Então, a gente cria uma imagem que vai ser chave para a saúde coletiva e para a organização do sistema único de saúde, que é a ideia da vida cidadã, da vida cidadão. Toda cidadã e todo cidadão tem uma vida que vale a pena ser vivida, protegida e qualificada. E a saúde é um instrumento no campo da seguridade social poderoso para essa realização. Essa é a ideia do Sistema Único de Saúde. Ora, aí sim, Paulo, eu volto então e digo, agora sim, agora eu posso dizer, o Sistema Único de Saúde nasce como uma aposta radical, porque ele nasce como uma aposta de democratização da máquina do Estado brasileiro, coisa que nunca aconteceu, porque a gente advogava que cada unidade de saúde deveria ter um controle social ligado a ela, vinculado ao território que ela pertencia, vinculado aos trabalhadores que ali participavam, construindo um mecanismo de autogestão e cogestão com o Estado. Então, nós éramos radicais, a gente imaginava que a gente podia sair da ditadura organizando uma outra experiência de organização do Estado brasileiro. Infelizmente, essa massa crítica, na época, só existia na saúde. E nós não conseguimos fazer um verão só com uma andorinha. A educação não avançou essa pauta nessa direção,
os sindicatos não avançaram essas pautas nessa direção, as lutas sociais e populares em geral não avançaram essas pautas nessa direção, com algumas exceções mais tarde, como o Movimento Sem Terra e depois o Movimento Sem Teto. E se você olhar com muita atenção, são 3 territórios de forças que ainda resistem muito. Nós no campo da saúde, o MST e o MTST. E isso é histórico. E é importante perceber que exatamente por isso a gente vai ser visto como inimigos de quem? Da aliança das elites, de todas as ordens, inclusive das elites privatistas do campo da saúde, daquelas elites que olhavam a saúde e achavam um desperdício a gente colocar 60 bilhões, 70 bilhões, 80 bilhões de reais para gastar no campo público de cuidado às pessoas e aos grupos sociais no Sistema Único de Saúde. Porque eles diziam e dizem que é isso. Nós, do setor privado, é que sabemos cuidar. O setor público não sabe cuidar, só faz porcaria. E aí eles têm aliados para produzirem fake news de que o público não cuida, quem sabe cuidar é o privado, e talvez os maiores aliados desses fake news, vocês não vão se espantar, porque são os mesmos, eram TV Globo, eram Jornal Estadão, eram Jornal Globo, eram Folha de São Paulo, e isso se reproduzia pelo Brasil, que copiavam essas mídias. Então, imagina nós, que tínhamos um megafone para defender nossas ideias, versus esses caras que estavam com a telinha em todas as casas. Eu lembro, por décadas, acompanhando o final daquele programa de domingo da Globo, que não passava nenhum domingo em que eles não mostrassem uma calamidade, sempre com foco baixo de decupação na imagem, que ocorria dentro de um serviço público. Ia criando uma imagem de raiva e ódio do serviço público. E nós no megafone dizendo, não é nada disso. E as telinhas aos milhões dizendo, é isso. Vocês imaginam que o imaginário brasileiro sempre foi o sonho do plano de saúde. Como o é até hoje, cada vez mais. Ora, o que acontece então? O setor privado vai armando e formando mais aliados, e mais aliados, e mais aliados, vai comprando setores da universidade, vai comprando escolas de medicina, vai formando médicos privatistas cada vez maior, hoje mais que privatistas, fascistas e muitos nazistas, não é? E vai fabricando essa corja, isso vai minando a construção do Sistema Único de Saúde, isso vai levando à eleição de governos locais, cada vez com uma visão mais privatistas, que vão apoiando organizações sociais para fazerem a gestão dos serviços do SUS no lugar das secretarias municipais. Eu sei o que eu estou falando, eu já fui secretário adjunto municipal de um grande município do Brasil que tinha mais de 1 milhão de habitantes. Eu sei do que eu estou falando, porque eu sei como é que esse município está hoje e eu sei como é que era quando eu fui secretário adjunto, por exemplo. Né? E como ele era com os secretários mais progressistas e de esquerda que foram secretários da cidade. Isso há centenas e centenas e centenas de cidades pelo Brasil aconteceu. Hoje é uma raridade. Hoje você, veja o Rio de Janeiro, veja São Paulo, o que você vai ter? Você vai ter cidades regidas por organizações sociais. Né? Então, a gente vive hoje
uma disputa absolutamente fundamental, porque temos novos elementos e um novo modelo de organização da sociedade. Aquilo que foi uma revolução nos anos 30, a aparição da classe operária maciçamente, ela vai ser a contra-revolução dos anos 90, quando a classe operária começa a minguar, quando a classe operária começa a desaparecer com a nova organização capitalista. A nova organização capitalista é uma organização que está absolutamente destruindo aquele modelo de sociedade. A gente hoje a composição operária fabril é minúscula no Brasil. Se você pensar onde estão os sindicatos metalúrgicos poderosos no Brasil, cadê? Onde estão? Cadê aqueles milhões de metalúrgicos? Hoje eles não passam de 200 mil. Cadê aqueles milhões de bancários? Hoje não dá 100 mil. Peguei só esses dois, mas eu posso pegar um monte. Isso quer dizer que a gente vive um novo ordenamento das forças sociais no Brasil, e essas forças sociais constroem outros desejos, principalmente capitaneado por um imaginário capitalístico empreendedorista de cada um por si. Cada um é o dono do seu corpo para vendê-lo do jeito que quiser. Esse delírio capitalístico, que o operário já não é mais operário, mas é um capital humano, ele vem se construindo há 40 anos da Europa para cá. Michel Foucault identifica isso na narrativa de economistas americanos e alemães. É muito bonito esse material, num livro Nascimento da Biopolítica, do Michel Foucault, e você vai perceber que ele antevê o que a gente vive hoje, né? E hoje você encontra motoboy fazendo movimento contra a CLT, você encontra trabalhadores ex-operários contra a consolidação das leis do trabalho, contra a organização sindical, porque agora eles querem ser o patrão de si mesmo. Um engodo capitalístico, mas que opera na subjetividade. Isso cria a destruição da imagem que nós tínhamos construído na fundação do SUS, da vida cidadã, da vida cidadão. Ninguém quer ser cidadão ou cidadã. Você quer ser um consumidor com poder para comprar o que quiser, inclusive o médico que quiser, a prática de cuidado que quiser. E isso é um delírio, porque isso não vai se realizar. Então, a gente tem hoje um clima que é um clima que incentiva privatização do serviço público, degradação do serviço público, degradação das carreiras que não são estatais, dos trabalhadores da saúde. Isso o Bresser Pereira, trabalhando com Fernando Henrique Cardoso, foi quem fez. Hoje ele tem um discurso progressista, de esquerda e tal. Não, ele, em 1995, capitaneia a reforma do Estado no Brasil, cria categorias de profissionais do Estado e exclui a educação e a saúde. A educação e a saúde não fazem parte dos trabalhadores do Estado brasileiro. Quem vai fazer parte? Juiz, procurador, promotor, alguns gestores. Concepção do Bresser do que era o Estado. Saúde e educação não era. Fosse para o setor quaternário, fosse para o setor de serviço. Então, essa questão ela vai estar delineando um pouco esse processo de uma crise enorme que é vivida agora. E aí, não basta só defender a saúde pública. Há que qualificar. Que saúde pública é essa? Exato, Ângela. Isso é o empreendedorismo, né, Ângela? Essa é a ideologia do empreendedorismo. Não é à toa que as igrejas mais monetaristas são todas a favor do empreendedorismo, inclusive do empreendedorismo religioso, né? E aí,
há que qualificar e conhecer esse processo que eu estou contando aqui para poder dizer do que está dizendo quando fala de saúde pública. Que saúde pública é essa? É a do biopoder, da biopolítica, do Estado capitalista, que sempre foi a ciência de Estado deles? Ou, na verdade, é um campo de conhecimento aonde a vida é o centro da produção e é o centro da preocupação na defesa radical de que todos têm direito a uma vida digna, de qualidade, e o Estado tem a responsabilidade de prover essa vida digna e de qualidade. Ora, essa é a saúde pública que interessa. Esta é a saúde pública antigenocida, por defender que a diferença no modo de viver é uma riqueza social. Defender a diferença nos modos de andar a vida e colocar a ciência que vem do campo da saúde pública e a ciência que vem do campo da medicina a serviço disso, deixando de ser ciência de Estado e passando a ser ciência dos cidadãos e das cidadãs, ciências das vidas reais. Ângela, está na Constituição, isso aí, nós botamos ela na Constituição, nós fizemos isso. Eu posso dizer nós botamos porque eu participei da construção da própria produção enunciativa de elementos da Constituição nas comissões de trabalho dentro do Congresso Constituinte. Mas é um elemento. A lei ela pode estar escrita, isso não quer dizer que ela funcione. Teoricamente, nós temos uma lei antirracista. É só atravessar a porta do meu apartamento e entrar no elevador para sentir o cheiro do racismo. Teoricamente, nós somos uma sociedade contra a misoginia. É só escutar o barulho do vizinho de parede para perceber a violência de gênero, e vai por aí afora. Então, tem lei às toneladas, né? Isso não quer dizer que elas vinguem. Então, é isso que nós temos de luta, é isso que vale a pena ter partilhado com vocês, diante de uma pergunta muito complexa, Paulo, né? Muito complexa. Procon Bom, está feito. Coloco à disposição, vocês falarem, né? Gostaria que vocês falassem bastante para eu ouvir. Mais uma vez, eu fico perplexo com a sua capacidade de transmitir, de construir, de elaborar o conhecimento. É isso mesmo, eu concordo com você. Todos nós devemos bater palmas por Emerson nesse momento. Você tem, porque é mais interessante em você, e eu acho que já falei isso para você e vou falar de novo, é que você vive o que você fala. Você não é como se fosse um livro, não. Você é um ser humano que sabe que viveu coisas e fala do que você viveu, dentro disso, do que você leu, aprendeu, pensou. Bem, é muito bonito. Mas, ao mesmo tempo, assim, quando você coloca essas coisas da forma com que você coloca, eu sempre me vem uma pergunta que, aliás, é uma pergunta que não é só minha, é uma pergunta típica do Tabacou, né? Que é assim, e aí, o que fazer nesse momento histórico que a gente vive, nesse momento onde as luzes no fundo do túnel têm se mostrado como trens vindo na nossa direção? Você que lutou todas essas lutas que nós hoje vivemos, os resultados delas,
como você percebe esse momento atual, como você percebe essa forma de viver atual e o que fazer dentro disso. Eu acho que isso aí é uma boa conversa, mas eu gostaria de ouvir aí o Tabacó, o Sérgio, pelo menos, por favor, e algumas pessoas que já escreveram. O Paulo adivinhou a pergunta. Eu gostaria de falar um pouco mais, mas a pergunta em si é essa mesmo: o que a gente vai fazer? Mas o que eu vejo é que de 2000 anos para cá, a coisa melhorou, está andando. A mulher não podia votar, agora a mulher pode votar. Aliás, ninguém podia votar. Agora a gente vota. Agora, a mídia é controlada pelas elites, mas sempre teve a aliança das elites para proteger o poder e houve sempre alguns avanços. A gente tem a ferramenta democrática. Agora, os meios de comunicação estão na elite. Então, como a gente conscientiza os menos favorecidos, porque é eles que põem os políticos, quem está no poder, mandando em tudo, são os políticos. Quer dizer, quem escolhe eles são os menos favorecidos. E o que eu sinto é... Deu branco. Não sinto nada. É isso. Mas o que a gente vai fazer? A gente está num retrocesso agora, né? Eu acho que é uma boa conversa isso. Eu concordo com a pergunta, viu? Acho que tem uma boa conversa aí. Eu vou conversar com isso, viu, Tabacó? Eu acho que vale a pena. Sérgio, quer colocar um pouco também? Ô, Emery, vamos lá. Eu acho que isso aí que já foi posto já cabe para iniciar com a conversa. Tá bom. Você foi muito brilhante nessa pegar esse processo histórico do mestre de hospícios aos influencers. De lá para cá, isso aí rolou muitas águas rolaram, né? Passaram muitos navios, botes e transatlânticos. E aí, aí já basta. Né? Vamos ver o que é que você vai ver. Porque além desse vértice, desse triângulo que é brilhante, além desse triângulo de equidade, integralidade e universalidade do SUS, que isso é a síntese do que é o SUS, do que pretende, do ideal de um sistema único de saúde. Além disso, tem um detalhe, uma coisa que é posta na lei do SUS, que é o controle social. Falei. Que é feito através das conferências e dos conselhos. Como é que isso? Porque eu vejo os conselhos corrompidos, eu vejo os conselhos cooptados pelos sistemas. Os presidentes dos conselhos são os secretários de saúde de cada município. Como é que isso pode se desenvolver, pode dar vazão realmente às vontades, às necessidades do povo em relação à saúde, às necessidades mais gritantes da população? Como é que isso pode ser realmente aplicado dentro das políticas públicas? Tá bom, eu acho que aqui tem, então, uma conversa muito boa, né? Primeiro, reconhecer que, no momento atual da grande alteração da organização das sociedades capitalistas ocidentais, dentro das quais nós estamos, né? Existe uma fraqueza na capacidade de se apresentar para as pessoas em geral de um pensamento transformador, que não seja um pensamento antipúblico e anti-Estado. Eu acho que hoje
o pensamento que se posiciona a partir da lógica antipúblico e anti-Estado, ele tem uma alta capacidade de escuta pela própria confusão, né, que vem se gerando nas formulações e no protagonismo que a extrema-direita e a direita vem fazendo no mundo, né? Tudo bem que a gente já percebe fragilizações dessa construção, por exemplo, é o caso do próprio Trump, que está meio errático, né? Ele imaginou uma certa potência que ele não tem, que o país dele não tem, e que sustentaria essa maluquice entre aspas, né? Essa desconexão discursiva dele, que vai alterando para lá, para cá, para lá, para cá, e falando abobrinhas a toda. Ele imaginou que o poder do lugar que antigamente sustentava qualquer abobrinha de americano já não sustenta mais. Então, isso vem fragilizando um pouco a perspectiva de futuro deles, né? Mas isso não quer dizer que no nosso país isso esteja acontecendo, ou que em alguns países isso esteja acontecendo. Eu acho que nos nossos países há que reconhecer que a capacidade do campo, eu vou chamar genericamente de esquerda, tá? Eu acho que esse nome não traduz fielmente o que eu quero dizer. Mas para localizar, para não dizer direita, extrema-direita. Então, o campo da esquerda, ela tem tido baixa capacidade de problematizar, baixa capacidade de recuperar a memória histórica. E esse relato que eu estou contando hoje, em 1 hora, eu vejo que, na imensa maioria dos cursos de saúde pública do Brasil ou de cursos de saúde coletiva do Brasil, 99% das pessoas que frequentam não conhecem, né? São formados. Eu vejo que no campo da redução de danos, Sérgio, as pessoas não conhecem essa história. E aí estão falando em saúde coletiva, estão falando em SUS e não conhecem a história, não é? Então, eu vejo que isso mostra de que maneira nós estamos frágeis. Só que eu encontro um elemento importante aí. Eu encontro que o elemento aonde a direita tem força, talvez seja o mesmo ponto onde a gente deve construir a nossa potência. Ou seja, onde a direita tem força? A direita tem força quando ela denuncia a sociedade de controle. E ela diz que querem controlar as nossas vidas, porque a vida é um bem pessoal, individual, em que cada um poderia fazer o que quiser, inclusive matar o vizinho do lado na hora que quiser. É um direito. O outro que se defenda. O outro tem o direito de se defender e não deixar ser morto. Ora, esse imaginário, ele é uma potência no discurso da direita, que é o conceito da liberdade banalizada, o conceito da liberdade de um modo muito banal, né? Cada um faz o que quer do jeito que quiser. E a organização da sociedade atrapalha, a organização do Estado atrapalha, e as instituições da sociedade que a regulam atrapalham. Essa é uma força. Essa é uma força. E a direita, em cima dessa força, tem conseguido criar e, paradoxalmente, eleger as pessoas que mais controlam, que mais matam e que mais roubam, em nome contra o controle, em nome da vida e em nome contra a corrupção. E ela realmente, esses que fazem esse discurso, são os que mais praticam esses elementos. Eu acho que a esquerda brasileira não tem essa leitura, e não tem a leitura de que o nosso tema não é defender o Estado, é defender o público. O que é o público? Não é? Ora, repara,
Eu vou pegar aqui onde eu estou, no Rio de Janeiro, mas eu poderia pegar uma outra cidade que eu moro, que é Campinas, e eu poderia dizer que se eu andar pelas praças, elas não são públicas. Se eu andar pela rua, tem uma briga intensa entre a dimensão pública da rua e a dimensão privada da rua. A gente tem uma tensão de destruição do que é o público. Por isso, Sérgio, você consegue falar. Lá no SUS, nós inventamos a ideia do controle social. Não é nós inventamos, nós praticamos. Nós praticamos o controle social antes de inventar a política do controle social. Só que o controle social, na imensa maioria deles, foi ocupada por interesses privados de grupos, de pessoas. E aí você fala, nossa, estão capturados, estão mesmo. Ou seja, aquilo que era para ser público, ela é intensamente privatizada. E a construção do Sistema Único de Saúde não se dá numa situação privatizada. Não se dá numa sociedade em que a liberdade é de cada um faz o que quiser. Isso não quer dizer que você não possa fazer coisas que você deseja, mas você tem que pactuar com uma ética da vida, em que o que eu quero fazer não pode comprometer o modo de viver e a qualidade do viver de outro que não é igual a mim. Então, esta questão, ela é a dimensão pública do SUS. A vida é um fenômeno público e depende da dimensão pública da sociedade. A liberdade é uma questão pública, não é uma questão estatal. Então, eu quero diferenciar o estatal do público. Ora, o que eu acho que é a briga por um sistema único de saúde hoje, que eu não diria mais em reforma sanitária? Eu acho que nós estamos numa disputa possível, mas a esquerda não tem essa concepção. Eu batalho para isso, então eu não me desanimo, eu fico batalhando para isso. Eu acho que a gente tem o desafio de fazer uma revolução sanitária. Não é uma reforma sanitária. É uma revolução sanitária, não é? Uma revolução sanitária significa organizar os serviços de saúde num mecanismo de autogestão dos serviços de saúde em rede, ou seja, níveis de organização de autogestão em rede, e não como uma máquina burocratizada do Estado. Por isso que a saúde deveria ser um setor da sociedade. Deveria ter sua carreira própria, deveria ter seu financiamento próprio garantido e ter a sua autonomia substancial para ser pública. E pública no sentido de que ela seria organizada e gerida pelas forças sociais que têm interesse na produção de mais vida nas vidas vividas. Esse é o eixo de uma revolução sanitária. Nós não estamos mais na época de fazer uma reforma sanitária. Por isso que a gente atravessa um governo Bolsonaro, entra num governo Lula, e a gente não melhorou chongas do Sistema Único de Saúde. Nós privatizamos mais ainda. Nós estamos, inclusive, vendo a deterioração das universidades federais no governo Lula. Por quê? Porque é encarada como estatal, ela não deveria ser estatal, ela deveria ser pública. E a sociedade deveria compor com as suas forças organizadas, junto com trabalhadores e trabalhadoras desses setores, a autogestão desses setores, que são do interesse público. Nós precisamos romper com o conceito de máquina estatal e construir a noção de maquinária pública e não privatizada. Ora, essa é, para mim, uma revolução necessária da esquerda, inclusive da esquerda mundial, que está numa crise brutal. A esquerda perdeu seu rumo e agora ela está se tornando
para ser antineoliberal, ela é liberal, ou às vezes ela advoga a volta ao tema do direito, mas ela não consegue responder direito ao direito, porque ela imagina uma máquina do Estado para garantir direito e não uma maquinária pública, né? Eu entendo que essa é o meu modo de atuar, eu tento atuar 24 horas por dia em tudo que é contato que eu tenho, tudo que é dimensão que eu tenho, no sentido de procurar problematizar e construir modos de agir nos trabalhos dentro de serviço de saúde que eu tenho acesso, no qual tenha que se considerar a vida do outro e a vida da outra a coisa mais nobre que existe. A dimensão pública mais importante que a gente tem na mão. A vida do outro e da outra é um patrimônio público, não é um patrimônio do Estado, né? A qualidade do viver é um patrimônio público, né? Eu me inspiro um pouco nos nossos povos originários, que tinham essa noção da aldeia como a comunidade aonde habitava e se suportava a diferença, né? Ninguém queria que o outro fosse uma cópia do outro do lado. Nós, colonizadores, é que temos a imagem que o povo originário era tudo igualzinho. Que nada, né? Se você habitar uma aldeia de povos originários autênticos, uau, a diferença habita, o modo de caminhar de cada uma habita esse aldeamento. Só que eles são todos valoradores das vidas que ali existem. Todas as vidas valem. Todas as vidas merecem ser respeitadas, inclusive as vidas que não são deles, que são das plantas, das pedras, dos rios, do céu, do outro lado do mundo material, que é vivo também. Não é o conceito de espírito de morto, não. É o ancestral. O ancestral é um conceito de vivo. Isso é, para mim, algo que é substancial numa transformação radical, né, da esquerda, né? E eu acho, infelizmente, Tabakov, eu já fui um dos fundadores do PT na minha época, fui um cara que militou muito pela organização dos núcleos de saúde do PT, lá no comecinho, e depois eu saí, né, mas também não fui para nenhum outro partido, porque eu acho que os partidos não têm conseguido problematizar a fundo essa questão. Elas não têm conseguido discutir qual é a grande questão da esquerda, né? A grande questão da esquerda, né, para mim, é essa, né? E isso é importante, porque isso significa uma revolução na mentalidade da esquerda para poder fazer essas revoluções, né, de construir esse aldeamento necessário nos nossos modos de viver, né? E que, para mim, é essa dimensão do público, né? Por isso que me interessam viventes que passam suas vidas na rua, porque eles rompem o privado, eles sujam o privado, eles mostram que têm outras vidas querendo viver de outros modos, sofrem muito por isso, mas estão ali presentes com suas vidas. Eles me encantam, né? Eu me coloco como alunos destas vidas em potência, sem idealizar a miséria. Eu não idealizo a miséria, né? Não sou romântico do miserável, né? Mas eu vejo a rebeldia desses corpos, assim como desses corpos abjetos das várias ordens, as mulheres trans, né? Essa revolta necessária dos corpos e corpas pretos e pretas, né? Ângela, é isso. Então, eu entendo isso, sabe, o Tabakov, eu entendo isso, Paulo, eu acho que a gente tem que apostar
na possibilidade de alguns instrumentos que podem fazer algumas diferenças na qualificação da vida de vidas reais. Eu, como médico, como sanitarista, como um profissional ligado a grupos que trabalham em diferentes serviços de saúde, coloco-me a serviço sempre disso, a problematizar essa implicação com a produção de mais vida na vida vivida do outro e da outra, e que nosso agir tecnológico tem que ter isso como sua regra mestra, não é? E, ao mesmo tempo, eu me posiciono indignado com o meu pensamento, minha forma radical de pensar, minha forma radical de falar das coisas, sobre isso que eu entendo que é uma necessidade absoluta para a gente fazer uma revolução sanitária e fazer uma revolução do imaginário do pensamento da esquerda. Nós seremos destroçados na eleição de 26 se a gente não produzir um protagonismo mais radical, no sentido da defesa radical do modo de viver das pessoas, da qualidade do viver, de denunciar o quanto certas apostas elas são ilusórias e não vão se realizar, né? Nós precisamos ser mais enfáticos. E a gente não existem coletivos suficientemente organizados nesse sentido. Eu não estou tão otimista, eu não sou pessimista, porque se eu fosse pessimista, ficava na minha casa ou eu ia embora, né, para algum lugar onde eu podia ficar só tomando sol e bebendo uma boa cervejinha. Não é esse o meu ideário, né? Na verdade, eu não sou pessimista. Eu simplesmente posso dizer que não estou tão otimista. Por quê? Por não existirem as forças que são necessárias para radicalizar. E radicalizar, não estou falando pegar a arma e dar tiro em ninguém, não, né? Em fazer a disputa mesmo, no fronte, de forma radical, como a direita e a extrema-direita fazem discursivamente e no controle, né, das narrativas e do acesso que as pessoas podem ter às suas narrativas, né? E as performances que elas inventam. Porra, nós sempre fomos performáticos, deixamos de ser, viramos burocráticos, né? Quando viramos burocráticos, adeus revolução, né? E aí eu acho que nós estamos diante de novas modalidades revolucionárias que a direita está nos ensinando como fazer, né? Ela está avisando a gente. Eu não preciso dar golpe de Estado. Aliás, eu diria que o Hitler, quando sai da prisão, nos anos 20 e 30, porque ele é preso por uma tentativa de golpe, o Partido Nazista tenta dar um golpe, fracassa o golpe, e o Hitler é preso. Ele fica, se eu não me engano, 10 meses na cadeia. Quando ele sai da cadeia, ele faz um discurso. E ele faz o seguinte discurso, das maluquices dele, mas ele não era maluquice. Ele diz assim: nós não precisamos dar golpe de novo como a gente tentou. Nós ganharemos as eleições e nós modificaremos a sociedade burguesa deles por dentro, pelo parlamento, pelo Congresso. Ora, é isso que a extrema-direita e a direita brasileira está dizendo hoje, nesse minuto. Neste minuto. E a gente não diz nada sobre isso. O nosso presidente da República, que é o nosso principal personagem, não abre o bico sobre isso. Ele não vai no mesmo nível didático. O irmão dele falou assim, o Lula tem que ser mais professor e menos discursor. O irmão dele tem toda a razão. É o irmão mais de esquerda que ele tem, não é? E é muito interessante, porque eu concordo com o irmão dele. O Lula tem que ser... Ele tem um poder diferente de mim. A vocalização do Lula é muito mais interessante. Ele tem que ser um professor,
né? Tem que ser didático, que nem a Cláudia Sheinbaum, no México, que vai para uma praça pública e não tem medo de ir para a praça pública, não é? E dá uma aula conversando com milhões de pessoas. Ou como fazia Fidel, o Fidel exagerava, porque ele ficava 8 horas dando aula, eu não aguentaria jamais, né? Mas não estou pedindo isso para o Lula, não. Nem quero que ele seja o Fidel. Eu quero sim que o Lula seja alguém que enfrente, né? Na sua potência de vocalização, que é muito diferente da minha. A minha é para meia dúzia, no máximo 1.000 pessoas. Às vezes pode ter 10.000, mas não passa disso. O Lula é para atingir milhões, né? E ele pode muito bem fazer um enfrentamento didática dessas narrativas. Só que ele precisa dizer que é nisso que ele acredita, né? E eu não sei se é nisso que ele acredita. Querendo um pouco devolver para vocês, já são quase 15 para as 10, né, Paulo? Eu confesso que chega essa hora, eu estou cansado. Imagino, Emerson, seu cansaço, quer dizer, além do dia inteiro de trabalho que você deve ter tido, organizar todo esse conhecimento que você traz para nós é algo exaustivo, né? Mesmo na hora de falar, na apreensão. Mas, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu não sei nem o que falar, além do que primeira segunda-feira de junho, Emerson vai estar aqui de novo, para de novo nos falar sobre sua vida, sobre sua vivência, sobre sua história. Podíamos trazer para a cena as experiências disruptivas do Sistema Único de Saúde, né? Porque o Sistema Único de Saúde tem muita experiência disruptiva que deu certo, que foi destruída. Nós podíamos fazer isso, né? Recuperar Com memórias. certeza, com Esse certeza. ano é um ano que faz 25 anos que um grande amigo meu, que eu acho que é um dos figuras brilhantes do SUS, que é o Davi Capistrano da Costa Filho, faz 25 anos que ele morreu. Eu acho que valia a pena. Eu acabei de escrever um capítulo de um livro em homenagem a ele, fazendo umas reflexões. Valia a pena poder a gente tratar de algumas dessas experiências disruptivas. Faz o seguinte, Emerson, coloca esse capítulo do livro que você escreveu lá no grupo, ou então me manda que eu boto lá no grupo, que assim, quem quiser ler e depois vem para cá para fazer esse debate com você. O que você acha? Pode ser? Pode Pode ser? ser? Pode Então, ser. fico esperando esse teu capítulo para a gente lançar. Deixa andar um pouco, que eu preciso pedir licença para o livro, né? Porque o livro ainda não apareceu. Tá, Tá bom? mas sem problema nenhum, tá Tá bom. bom? Tá Um tema bom. que também quero muito escutar você falar, e cada vez tem mais gente querendo escutar você falar, é sobre o pouco louco, médio louco e muito louco. Tá bom. Eu posso falar também que é mais uma experiência disruptiva. Posso trazer isso Isso, para a cena, tá bom? isso, tá bom. Tá Beijo bom. grande. Um beijo para todo mundo, muito obrigado e Obrigado a um você. bom descanso para vocês. Até uma próxima. Até a próxima. Beijo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado.